Fala, povo de Deus, tudo bem? A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Vamos falar de um assunto muito importante, muito bacana. Vamos falar de dinheiro. Cara, quem é que não precisa de dinheiro? Quem é que não gosta de dinheiro? Você já ouviu a frase: dinheiro não traz felicidade? Cara, só fala isso quem tem muito dinheiro. Só fala isso quem tá com burro na sombra. Só que as pessoas que vivem assim, ou então que falam dessa maneira que o dinheiro não traz felicidade, é porque realmente não conhece a felicidade. Aí quando nós trazemos para nossa vida, para a vida do cristão, o sentido de felicidade realmente não está ligado ao dinheiro. Só que é o seguinte, meu amigo, quem é que paga a conta de água, a conta de luz lá da sua igreja? Quem é que paga a conta de água e de luz da sua casa? Quem é que faz compra? Quem é que abastece o seu veículo? É dinheiro, meu amigo. Sem ele, você não vai conseguir fazer essas coisas. É fato. Só que eu quero falar de dinheiro de outra maneira. Eu quero falar sobre gratidão, sobre entender que o que Deus te deu, por enquanto, é o necessário. É eu saber olhar para tudo que eu já tenho e ser grato a Deus, falar: nossa, papai do céu, muito obrigado, porque eu tenho onde repousar a minha cabeça, eu tenho como me alimentar, eu tenho como ir trabalhar, eu tenho como me locomover. Só que é o seguinte, às vezes a gente não está na situação que gostaria de estar. Às vezes você queria estar andando num carro zero. Às vezes você queria uma moto melhor. A gente fala de bem material, né? Ou então queria uma casa mais confortável, uma casa mais segura. Então, se você for falar disso aí para quem tá com o burro na sombra, meu amigo, lógico que para ele tá tudo lindo e maravilhoso, mas para você que quando chove pinga água lá na sua cama ou então na sua mesa, se é que você tem uma mesa, as coisas ficam mais difíceis. Só que o seguinte, você tem algo que aquele que ainda não aceitou a Jesus tem. Você tem em quem confiar. Quando a situação aperta, você fala: opa, eu posso apresentar a minha necessidade diante de Deus, que eu tenho certeza que Ele vai se compadecer, Ele vai suprir as minhas necessidades. Só que é o seguinte, eu preciso verdadeiramente confiar de que Ele vai fazer isso. Teve casos na minha vida, e ó, na historinha da caronchinha não, é real, de coisas que eu falei somente para Deus. Abri meu coração para Ele e falei: Senhor, eu gosto de comer isso, eu gosto de comer aquilo. E o seguinte, você vai comer um biscoito, meu amigo, para você que gosta de um biscoito recheado, uma bolacha, você quer aquela marca, você não quer aquele mais baratinho. Aí só que na época eu trabalhava e eu ganhava por dia. E trabalhava no mototáxi. O que eu ganhava não estava sobrando para eu comprar essas coisas. E aí era o suficiente para eu pagar o meu combustível, a minha diária e ir embora lá com um trocadinho para comprar um pão, um leite. Graças a Deus por isso. Só que lá no íntimo eu queria algumas coisas. E eu falei para Deus, eu dobrei o meu joelho e falei só com Deus. Aí, num determinado fim de semana, ali naquela semana, tava eu em casa, minha esposa e a minha filha ainda não tinham outro filho, no portão lá, alguém buzina. Bi, 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 bi. Eu falei: ué, você avisou? Alguém avisou que vinha aqui hoje? Não, ninguém avisou. Aí chegou uma pessoa da família, conhecida. A pessoa falou: não vou inventar que é um desconhecido que eu nunca vi, não. Um conhecido, era da família. Chegou, entrou na época lá, aquela casa tinha um terreno muito grande, uma casa muito pequena, um terreno muito grande. Essa pessoa entrou e disse: ah, trouxe uns negocinhos aí para vocês e para sua filha, tá bom? Pode ser, amém, obrigado, maravilha. Desceu, tirou as coisas do carro, sentou lá com a gente em casa, tomou um café com a gente e nas coisas estava exatamente, especificamente o que eu havia pedido para Deus. E especificamente eu não pedi. Eu falei para Deus que estava com vontade de comer. E aí veio aquela benção até mim. Só que o seguinte, você fala: ah, isso aí foi uma coincidência, aconteceu uma vez. Não, negativo. Foram pelo menos 3 vezes que isso aconteceu na minha vida. Isso falando de alimento. Então quando eu falo que você deve confiar em Deus, as suas necessidades, é disso que eu estou falando. Eu estou falando de algo que eu vivi, vivenciei. Não estou falando de historinha que eu vi alguém falar, ok? Então vamos lá. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Para quem já leu o texto todo, está falando sobre vestes, sobre alimento, sobre onde morar, está falando do cuidado de Deus com as aves do campo, que não tem onde morar, não constrói, não trabalham, não fazem nada, e Deus cuida deles. Ainda mais Ele cuidará dos que são seus filhos. Então o que eu quero dizer? Dinheiro é importante, é necessário, só que gratidão e confiança a Deus são muito melhores, não se comparam. Então, verdadeiramente, rico é aquele que está satisfeito com o que tem. Grato: Papai do céu, obrigado pelo que eu tenho hoje. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar buscando. Se for da sua vontade, muda essa minha realidade, mas até aqui o Senhor me ajudou, o Senhor me sustentou, o Senhor me deu tudo que eu tenho. Então seja grato a Deus e faz um grande favor para mim.
manda esse vídeo lá para aquele familiar, para aquele seu amigo, para a mãe, para o pai, para o irmão, para ele também entender que a palavra de Deus fala que nós devemos ser gratos a Deus e gratos por tudo que temos, beleza? Já deixa seu like, se inscreve se ainda não é inscrito e até a próxima.